Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 38. A concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzida pela metade. Considere que a meia-vida de determinado medicamento é de 6 horas. Sabendo que um paciente ingeriu 120 mg desse medicamento às 10 horas, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desse medicamento no organismo desse paciente às 16 horas do dia seguinte. Uma pessoa ingeriu 120 mg de um medicamento às 10 horas, né? Até as 16 horas do dia seguinte são quantas horas ao todo? Das 10 até a meia-noite são 14 horas, né? Das 10 até as 24 horas, mais 16 horas vão ser 30 horas ao todo. 30 horas. Então a pessoa ingeriu 120 mg e a questão quer saber, depois de 30 horas, quantos miligramas ainda restam no organismo? Bom, então vamos lá, né? A cada 6 horas, a quantidade reduz pela metade, né? Isso que é a meia-vida, né? O tempo que leva para diminuir pela metade do que era antes. Então, 120 miligramas. Passados 6 horas, né? Eu vou colocar aqui do lado que horas que seria no dia seguinte, que horas que seria no dia, né? Seria 16 horas, né? Das 10 mais 6 horas, 16 horas, a pessoa vai ter 60 miligramas no organismo. 60 miligramas. Agora, se passaram mais 6 horas, ou seja, 12 horas ao todo, nós estamos às 22 horas daquele dia. Divide por 2 de novo, são 30 miligramas que sobraram. Passados mais 6 horas, né, 18 horas ao todo, nós vamos estar então às 4 horas da madrugada. Dividindo por 2 de novo, são 15 miligramas que restaram. Agora passaram mais 6 horas, né, ou seja, 24 horas já se passaram. Nós estamos às 10 horas do dia seguinte. Então, dividido por 2, fica 7,5 miligramas. E agora mais 6 horas, né, nós vamos estar então com 30 horas ao todo, ou seja, 16 horas do dia seguinte. Dividindo por 2 de novo, nós vamos ficar com 3,75 miligramas, que é a alternativa C. Agora, claro, essa aqui é a maneira difícil de fazer, né? A maneira mais trabalhosa. Nós podemos lembrar da fórmula né, a fórmula do crescimento ou do decaimento exponencial, no caso decaimento, né, porque o valor vai diminuindo, né, que diz o seguinte: a concentração num determinado tempo t é igual à concentração inicial vezes 1/2 elevado no tempo dividido pela meia-vida. Né? E essa fórmula faz todo sentido. É porque o tempo são 30 horas, dividindo pela meia-vida, 30 horas dividido por 6, nós vamos ter 5. Ou seja, houve tempo para 5 meias-vidas. Então eu vou pegar esse 1/2, que é dividido por 2, e vou elevar na quinta potência e multiplicar pela quantidade inicial. Né? Então, substituindo aqui, né, o tempo, a concentração, aliás, no tempo de 30 horas é igual à concentração inicial vezes 1/2 elevado no tempo, que é 30, dividido pela meia-vida, que é 6. Então, isso é 120 vezes 1/2 elevado na quinta potência. Né? Elevando na quinta potência, nós vamos ficar com 120 vezes 1 sobre 2 na 5 é 32. 120 dividido por 32, 3,75. Certo? Aí, no caso, se fosse uma questão de tempo de duplicação, ao invés de 1/2, nós teríamos simplesmente um 2 aqui. Né? Bom, vamos para a próxima questão. 39. Considere o padrão de construção de triângulos com palitos representado nas figuras abaixo. Na etapa n serão utilizados 245 palitos. Nessas condições, n é igual a... Então temos aqui essa construção. Etapa 1 são 3 palitos. Na etapa 2, né, nós acrescentamos palitos aqui, são 5 palitos. Na etapa 3, nós temos ao todo 7 palitos. Na etapa 4, né, nós colocaríamos mais 2 palitos aqui, seriam 9 palitos. E ele diz que na etapa N, nós vamos ter um total de 245 palitos. Certo? Então ele quer saber qual é o valor de N. Ou seja, em que etapa nós vamos utilizar 245 palitos. Bom, aqui nós temos, na verdade, uma progressão aritmética, certo? Em cada etapa, nós somamos 2 palitos. Então, nós temos, na verdade, uma progressão aritmética, 3, 5, 7, 9, 11, etc., até o 245.
Nessa progressão aritmética, o termo inicial é 3 e a razão é 2, né? Porque para chegar no termo seguinte, nós somamos 2 a cada etapa. E a questão nos diz que o AN, ou seja, o termo, né, de ordem n, o enésimo termo, vai ser 245. E nós sabemos qual é a fórmula geral para o termo n de uma progressão aritmética. É o termo inicial mais n menos 1 vezes a razão, certo? Então, o AN vai ser igual ao A1, que nós sabemos é 3, mais n menos 1 vezes a razão, que é 2. E qual é o AN mesmo? O AN é justamente 245. Agora é só determinar o valor de n. Então, 245 é igual a 3, mais, multiplicando 2 aqui, fica 2n menos 2. Então, portanto, 3 menos 2 é 1. Então, nós vamos ficar com 244 igual a 2n, né? Passando tudo para cá. Então, o n é igual a 122. Alternativa C. Da maneira como a questão está escrita, não parece ser uma questão de soma dos termos de uma progressão aritmética. Ele não quer saber o total de palitos que foi utilizado até a etapa n, ou seja, a soma de cada uma das etapas, né? Não, ele quer saber simplesmente, lá na etapa n, né, ele diz que são 245 palitos utilizados na construção. Ele não está se referindo à soma de todos os palitos utilizados a cada etapa. Certo? Então, quando nós chegarmos na etapa de número 122, nós vamos, nessa construção aqui, seguindo esse padrão, ter utilizado 122 palitos. Era isso por esse vídeo, então. Até o próximo.